Eu comecei a fazer as chuteiras, né, que eu era sapateiro, e é claro, depois veio para aqui o cesteiro, que era de Vila Real, como treinador. E ele não gostava, porque o terreno era lameado, não é? E aquilo, as chuteiras, conforme a terra coisava, e eles não podiam andar. E ele queria, então pôs a ordem que tinha que ser chuteiras de tiras. Pronto, comecei eu a fazer. Mas fiz centenas de chuteiras. É claro que eles tinham treino à sexta-feira e depois tinham que jogar domingo. E as chuteiras, é claro, ficavam molhadas, não é? E agora com o sol, esta punha lá todas lá espalhadas e tal, eu trazia e punha lá, algumas vezes quando as trazia, punha lá no jardim, ali no coisa, quando era o sol, punha ali. Mas onde é que nós nos sapávamos? Era nos fornos dos padeiros, que era o Toninho padeiro, e era o João Calaças. E eu levava os sacos, não é, para lá, para eles masticarem na sexta-feira, que é para sábado. Sábado era o meio-dia. Lá eu tinha 2 artistas a trabalhar, era só chuteiras, pronto. É claro que elas rompiam, a gente tinha que deitar outras, mas dava muito trabalho. Tanto as chuteiras como aqui a Rita, que vai dizer, aquilo para andar, um dia a gente levava muito trabalhinho. Mas olha, fazíamos com gosto, e era a coisa. Porque eu desde que me conheço, foi sempre o Vila Pouca, e andei sempre em cima no Vila Pouca. Os rapazitos todos contentes, que já sabem que eles, dando-lhe aquele lanchezinho, que era às 11 ou meio-dia, quando acabava o jogo, porque era de manhã, fazíamos dinheiro que era para aguentar até começar a época, não é? Era no intervalo da época, nós é que aguentávamos o Vila Pouca só com o dinheiro da barragem. Ganhamos muito dinheiro, isso não é? E o que é que trabalhava-se muito, sem dúvida nenhuma, aos sábados e domingos, aquilo ao sábado à tarde e domingo até às 4, 5, 6 horas, algumas vezes 8, porque aquilo também, depois aquilo dá gosto, não é? Conviver as pessoas uns com os outros, dá gosto até a gente trabalhar. E levávamos uma vida bonita. Era uma vida de trabalho, mas era uma vida... Era gratificante. Era uma vida bonita. Dia 23 de setembro de 83, para o campo de futebol. Era, na altura, presidente o Sr. António Silva do Tijolo, conhecido pelo Tó do Tijolo. Ele foi à minha casa 2 dias antes, e o Sr. Júlio Gomes, se eu queria aceitar, e eu na altura aceitei. Eu era uma jovem, com 25 anos, foi um desafio para mim. Eu não gostava de futebol. Aceitei e posso dizer que entrei de alma e coração naquilo. Eu, passado meio ano, tinha aquilo metido mesmo dentro, E pronto, e assim sucessivamente. No primeiro ano não subimos, no segundo ano subimos logo, porque na altura era a segunda, da segunda era para a primeira, da primeira para a... E então subimos da segunda regional para a primeira regional. No ano que eu fui para lá, não era Sport Clube de Vila Pouca, era o ADC, que é que está ali, aquele símbolo, nesta camisola aqui amarela com a barra azul ao meio. Pronto, eles na altura, depois a direção que entrou, só aceitava ir para a direção se mudassem o nome. E mudaram o nome para o Sport Clube outra vez. E pronto, e depois fomos campeões então em 84, época de 84 a 85. A seguir fomos campeões de júniores, 85, 86, e depois
sucessivamente. No balneário, posso dizer que o meu trabalho era fazer tudo. Desde fazer os cestos aos jogadores, limpezas, lavar roupa, cozer roupa, que cozi muita roupa aos jogadores. Não havia roupas como agora, não havia fartura, nem de equipamentos, nem de meias, nem de nada. E marcação de campo, porque na altura havia muitos jogos à quarta-feira, que chamavam-se os jogos de reserva. Esses jogos serviam para quê? Para limpar cartões. Imagina, um jogador tinha cartão, no próximo domingo não podia jogar, mas nessa quarta-feira o jogo de reserva servia para isso. Os jogos eram às 9 da noite. Então deslocavam-se a Monte Alegre, Mesão Frio, Sabrosa, tudo assim, todos jogos. Chegavam a casa às vezes meia-noite, 1 da manhã. Conforme. E era tudo, portanto, a minha função ali era fazer tudo. O marido trabalhava na Câmara e depois tinha os meninos. Tinha que olhar por os filhos também. E então eu, durante o dia, lavava a roupa, secava, fazia. À quarta-feira, quando ele não podia me ajudar a marcar o campo, eu marcava. Claro. Tinha que ser terra batida. E era marcado com caule. À mão, não havia carrinhos, não havia nada. E para quem não gostava de futebol... E para quem não gostava de futebol, é assim. Ao domingo, iam para dentro do campo. Eu não vou negar, cá fora, ainda hoje, sinto muito carinho por muitos jogadores e de maneiras diferentes. Tenho jogadores, para mim, nem que eles durem 100 anos, são sempre os meus meninos. Todos eles, mas aqueles eu tenho-os no coração. E alguns bem conhecidos. Mas dentro das 4 linhas, eu não tinha favoritos. Eram todos iguais. Se tivesse que os tratar mal, eu tratava-os mal. Se tivesse que puxar... E está aqui o Sr. Fernando, sabe? Eu se tinha que puxar por eles, eu puxava por eles. Se tinha que lhe cair em cima, dizer aqueles que não jogaram, eu também lhe dizia. Mas eram os meus meninos, era isso que eu vivia. Era quase ligamento da equipa, não é? É assim, eu tenho muito orgulho, eu ainda hoje sou conhecida pela tia Rita. Quase todos eles, eu era conhecida pela tia Rita. Porque eles depois mais tarde, que as coisas começaram, porque na altura ainda era o balneário antigo, depois é que passaram para baixo, e começaram a vir mais equipamentos. Eles começaram por pedir, começaram a pessoas a oferecer mais, e no tempo do Sr. Gomes da Silva, conhecido pela Dodote, começaram a arranjar mais equipamentos. E então depois eu já tinha vários equipamentos, que, portanto, os infantis tinham 2 equipamentos, os iniciados tinham 2, sucessivamente. E eu tinha tudo organizado por ordem. Meias, calções, fatos de treino, camisolas. Eu ainda hoje, se fechar os olhos, sei onde tinha tudo. E já não estou lá há 15 anos. E todas as mulheres, a minha mulher que era nova, bem, tinha 19, 20 anos, iam todas ali ao Toural, ia tudo ao Toural. Tanto é que tu não és do tempo quando foi veio aqui um árbitro de Chaves, que depois deram-lhe foi o gajo a andar a apitar e depois deram-lhe uma tarefa que era, e depois até era, tinha uma canção... Eu tenho esse livro que tem o fado do árbitro. Ao chegar à sede, a gentinha gritava, nós tiramos a pele, nem que seja a dentada. Fiquei muito aflito, não me interessa da pasta, vou vender o apito, de porrada já basta. Adeus desportivo, que ele era de Chaves. Adeus desportivo, fiquei em casa ou qualquer coisa, era assim uma coisa. Eu por acaso tenho lá esse... E isso era muito bonito. E depois, é claro, aquilo era um entusiasmo muito grande. Fomos a Castedeira e depois nós fomos ver a bola, pronto, e era revisada nova e tudo, aquilo era de graça, foi de graça. Fomos, e depois ao vir, foi aí que nasceu o campo da bola. Quando veio, vinhamos todos na coisa, todos contentes, que ganhamos lá, e coisa... E depois viemos tudo a dar a volta na rua.
E depois a canção era esta, esta cantou-a muitas vezes, e eu também. O Vila Pouca vai de novo reagir, o futebol que é desporto ideal, os rapazes que jogam camisola, jogam sempre com vontade de ganhar. Queremos campo, queremos campo, queremos campo. E aí é que nasceu a coisa de fazer o campo. É quase o Vila Pouca, que eram os vermelhos e os azuis. Os vermelhos eram os mais velhos e depois começou-se a formar os azuis. Pronto, aquela que nos deixou mais marcado realmente foi quando subimos o primeiro ano à terceira divisão, que andamos a segunda parte da época sempre atrás dos jogadores. O Mondinho veio aqui e empatou 2-2, nós fomos lá iguais de pontos. A preferência, o Mondinho em casa empatando, era campeão. Nós fomos lá, ganhamos 3-0, acabamos-lhe com a festa, e nós, claro, viemos dia 26 de junho, que fomos campeões então em Mondim, e logo a seguir fomos campeões nas Pedras, passado uma semana para a taça tanto distrital. Fomos numa semana, praticamente fomos campeões 2 vezes. E essa é uma das marcas que ficaram sempre, portanto que foi em 83. Eu, para mim, há épocas que eu não posso esquecer, mas como a mais que eu guardo, além das festas, foi o carinho, a família que eu lhe fiz. Posso dizer, de boca cheia, tenho família desde o norte ao sul. E porquê? Tive jogadores do Alto Minho, tive jogadores de Chaves, tive jogadores da zona de Bragança, tive jogadores de Setúbal, por isso de Lisboa. Fiz uma família enorme. Aqui, a nível de juventude, aquilo que mais me custa é que eu hoje passo por os meninos e muitos não os conheço. Eles eram pequeninos, hoje são pais, muitos, a maioria, e eles falam-me e eu respondo, mas às vezes se eles não me disserem quem são, porque isto foram 23 anos, já lá não estou há 15, foram muitos anos. Passou por ali muito presidente, mas para mim, aquele que mais me marcou pessoalmente, não está entre nós, já não estão 2, foi o professor Andrade. Tive o prazer de lhe dizer um mês antes dele falecer. Passou por ali muito presidente, mas como o professor Andrade, não houve nenhum. Quando era o intervalo, já sabia que tinha que ir lá, porque eles queixavam-se, não é? Agora este também tem uma história deste. Este começou lá nos juvenis, nos júniores e tal, fez tudo até ir à idade de coisa. E depois eu dava, olha, naquele tempo, dava 500 escudos cada bola que ele marcasse. Ora, é claro que eu era conhecidíssimo, não é? Coisa. Estava não lembras-te da bancada quando ele dizia: Brocas, mais 500, lembras-te dessa? Marcava 3, 4, e naquele tempo 500 escudos, que era muito. Uma vez marcou uns 5, é dinheiro, já é muito dinheiro, diz, pois é, vai agora passas para 100. Era cada gol, depois era, quando ele marcava, Brocas, mais 500! Era uma risada de cateixas que a gente tinha. Aquilo a gente levava o futebol por nós, tanto para mim como para a Rita, principalmente nós, aquilo era como família, sem dúvida nenhuma. Os jogadores para nós eram como família. E era muito bonito, era muito bonito. Fazíamos aquilo com gosto, que hoje já não se vê disso. E depois quando vinha, o mais chato, era quando vinham as botas, como eu contei há bocado, elas vinham, quer dizer, tostas, não é? Molhadas. Ali,
coisa no forno, que metiam quando coisavam, no fim metia lá o saco, ou ia lá, coisava no saco, espalhava no saco e tal, e punha lá. Elas vinham duríssimas, que eles vinham-se à rasca para meter o pé. Não, mas a melhor que nós temos foi quando fomos a Lordelo. Não quiseram ir por Vila Real, para Lordelo. E então fomos para o Urbela. Chegamos cá acima ao alto, o carro não desceu. Porque se tivemos que ir cá de cima do alto para Lordelo a pé. Descer aquilo tudo para Serra abaixo. Chegamos a Lordelo, os de Lordelo eram muito maus. Na altura tinha jogado cá um rapaz que é o Baralhó e eles tinham-lhe partido a perna aqui. Lá os vizinhos dele. E quando fomos lá, pronto, eles começaram a dizer que não era Vila Pouca. E eu disse-lhes, mas eu ainda não trago nenhum fecho eclair na boca. Pronto, ganhamos lá 1-0. Jogava o Barros na altura, mas ganhamos 1-0 e nós depois viemos a pé, mas valeu a pena. A subida, não foi a descida, foi depois a subida. Porque nós ficamos, o autocarro ficou na serra cá em cima, nós tivemos de descer por ali abaixo tudo a pé. É assim, além dos equipamentos, pronto, eu fazia o chá aos meninos, para os meninos e para os grandes. E para todos. Portanto, saíam os iniciados, levavam termos de chá. O chá era feito com limão e açúcar. E então tenho uma história muito engraçada, porque eu tinha ido lá um jogador, quando chegava às vezes de manhã, era assim, ó Rita, arranja-me um chazinho. E eu dizia-lhe assim à moça Cana, onde é que tu andaste? Chegava lá, já. Então, como já não ia, ele queria era o chá, que era para depois poder jogar. Mas como tenho assim várias. Agora o chá não podia faltar para os meninos. Eles já sabiam, eles mal chegavam, muitos até antes de começar o jogo, porque o chá era para o intervalo. Mas eles antes de começar o jogo, muitos já queriam o chazinho feito, quentinho. Nos dias de inverno, principalmente. Nos dias de inverno e no calor, tinham sempre chá. O chá era feito para todas as equipas, fosse para os iniciados, fosse para os séniores. Às vezes havia aqueles que me diziam, mas os séniores... É assim, quem merece são os pequeninos, porque os pequeninos é que dão o dinheiro aos grandes, porque eu sempre defendi os pequenos. E uma razão porquê? Os pequeninos iam para lá, comiam uma sandezinha quando lhe davam e não ganhavam, mas a verba ao fim do mês vinha para a equipa. Quem é que lucrava com a verba? Eram os grandes que o ganhavam. Por isso eu tinha que defender os mais pequeninos. Agora eu berrava muito com eles, é verdade. Eles às vezes vinham, tia Rita, dê-me uma camisola, eu não trouxe as meias, eu esqueci-me da toalha. E depois, como o Daniel sabe, o que ia-lhes em cima. E depois às vezes era assim, o Daniel pedia-me uma camisola e o João pedia-me uma camisola, iam para o balneário equipar. Mas o Daniel era mais fino, como estava muito frio, rapinava a camisola ao outro. Vinha o outro, tiraram-me a camisola. E então ele ia à Rita ao balneário, meter ordem na barraca. Ora, vamos lá. Eu não tenho, mostra lá. Havia alguns que tinham 2 e 3, umas por cima das outras, agora toca a tirar. Era assim que eu lhes fazia. Muito bem. Mas gostava. Era uma vida, era uma brincadeira e depois havia aquela coisa de chegar ao final da época e sentir o coração apertadinho porque eles iam embora. Eram 9 meses ali, a massacrar, cansada muitas vezes. Eu não tinha sábados, não tinha domingos, não tinha nada. Ao fim de semana era quando eu trabalhava mais. Mas chegava ao final da época, aqui o coração começava a ficar apertadinho. Imagino. Chorei muita lágrima por eles. Mas eles diziam-me assim, Dona Rita, a gente volta. Eu sabia que há alguns que voltavam, mas sabia que outros que já não voltavam. Ainda sente saudades hoje em dia? Sinto muito. Eu há jogadores que nunca mais vi.
Há jogadores que, mesmo dos da regional, eu nunca mais vi. Saíram daqui, nunca mais vi. E depois da terceira divisão mesmo, muitos que nunca mais vi. Há um treinador que me deixou bastante marcada, porque ele entrava no balneário, era assim, rigor, tática e disciplina. O José Melo. E temos, pronto, havia bastante. E depois havia muito bairrismo, que hoje não há. Eles hoje jogam com amor ao dinheiro. Na altura, jogavam com amor à camisola. Eles iam lá para dentro, davam tudo. Porque era com amor à camisola. E não tinham as condições que tinham hoje. Metiam o pé, enterravam-se às vezes até ao meio da perna, na leme. O primeiro campo era um caos. E o pessoal tinha... Eles só começaram... O campo só começou a ter a drenagem quando subiu à terceira divisão. A primeira vez. Que depois entrou em obras, que eles obrigaram, e meteram-lhe a primeira drenagem. Foi quando foi o primeiro relevado. Mas primeiro, coitados, enterravam-se até ao joelho. Mas eles andavam tão felizes que eles deitavam-se pelo chão fora, rebolavam. Pobre da Rita que lavava, mas pronto. Eu entreguei as chaves do campo da bola no dia 31 de julho de 2006. Por isso foram muitos anos e não consigo. Embora agora já não haja lá ninguém do meu tempo. Mas não consigo. Desde o ano da sua fundação, claro que sendo uma associação desportiva, o futebol teve sempre o peso que ainda hoje tem no nosso país, e nós aqui também fazemos por isso. O futebol teve sempre um peso muito importante numa sociedade, conseguia mexer pessoas, conseguia unir pessoas e trabalhar em prol do futebol. Nesse sentido, desde o campo do Giastal, que foi aqui falado, os dois símbolos que tiveram aqui há bocado, que a par deles outros também contribuíram para a história do Vila Pouca. Atualmente o Vila Pouca também entende que ter um contexto eclético, um contexto com mais modalidades, que possa dar outra oferta, quer aos miúdos, quer aos graúdos, também passa pela linha do Vila Pouca, ou seja, para além do futebol para miúdos a partir dos 5 anos, o Vila Pouca tem também, e já teve, ciclismo, na época de 74, 75, teve handball, teve atletismo, sempre foi também um clube com muitas modalidades. E atualmente, para também cumprir a tradição e a história do clube, a atual direção criou a secção de futsal, uma secção que compete num campeonato mais recreativo, que é o campeonato do Inatel. No entanto, logo no primeiro ano, que foi em 2018-2019, a equipa conseguiu ser campeã distrital, ganhar a taça distrital e obter um honroso terceiro lugar no campeonato nacional, que depois fomos representar o distrito de Vila Real. Criou também, através de uma parceria que também é fundamental para a sobrevivência das associações locais, uma parceria com o Centro Social, na criação da modalidade do bóssia, uma modalidade paralímpica, destinada a pessoas com deficiência, e que é uma prática inclusiva daquilo que deve ser também uma sociedade inclusiva, passando a expressão. É uma modalidade recente, que ainda não tem teor oficializado, ou seja, não tem gente federada na prática do bóssia, porque é um processo de avaliação que implicam juntas médicas, implicam uma série de requisitos, que estamos a trabalhar para isso. No entanto, temos uma candidatura, há pouco o Sr. Fernando e a Dona Rita diziam que tinham muita dificuldade em arranjar apoios e fundos para o clube e que se calhar atualmente a situação muda um bocadinho de cenário, porque há os apoios do IPDJ, há outras receitas que se podem ir buscar que na altura não existiam. Pronto. E através de uma dessas candidaturas, com uma parceria entre o Sport Clube e o Centro Social, foi possível adquirir material, kits de bóssia, cadeira de rodas, calha, para a prática do bóssia, e já fizemos aqui vários encontros de bóssia. Temos também interagido com a escola, com a secção de bóssia do desporto escolar, também tem sido fundamental
para o crescimento da modalidade. E pronto, para além de todos os benefícios dos praticantes que executam o bóssia, desde o desenvolvimento das suas noções espaciotemporais, a sua mobilidade física, a sua interação e inclusão no desporto, e acreditamos que o desporto é um grande motor de inclusão social. Pronto, para além destas duas modalidades, que são as mais recentes, junta-se então o futebol sénior, o futebol de formação, o karaté, que é o professor Lino, que é o responsável e tem dinamizado essa secção com alguns prémios até a nível nacional. E é um pouco esta oferta de modalidades que o clube tem neste momento. Normalmente, se não for um ano atípico, temos sempre entre 50 a 60 miúdos na formação, 20 na parte da secção de futsal, entre 10 e 15 na secção de bóssia. No karaté não consigo precisar, mas são seguramente mais de 20 atletas, também de todas as idades. Portanto, é um universo que envolve cerca de 150 pessoas na prática desportiva, que já achamos um número bastante considerável.